E se você só falasse a verdade, doa quem doer? Bem, foi isso que aconteceu com a protagonista do filme que a gente vai falar hoje. Vem comigo que depois da sinopse, a gente vai falar um pouquinho sobre Uma Mulher Sem Filtro. Bia, vivida por Fabíola Nascimento, é uma comunicadora que vive uma vida estressante, cercada por problemas. Não bastasse, uma influenciadora digital chamada Paloma, vivida por Camila Queiroz, entra na revista onde Bia trabalha e assume a posição de sua supervisora. Prestes a perder a cabeça, ela resolve seguir o conselho da blogueira e marca uma sessão esotérica com uma figura espiritual, vivida por Polly Marinho. Ao sair da consulta, Bia passa a levar uma vida com total sinceridade, perdendo completamente os filtros e se dispondo a falar tudo o que pensa, sem medir as consequências. Bom, quando o streaming se solidificou como essa grande alternativa para assistir filmes e séries, meu primeiro pensamento foi de que a gente ia ter uma grande democratização e poder ver filmes e outras obras audiovisuais de países que a gente nunca imaginou. Bem, isso aconteceu. Mas um outro fenômeno engraçado também veio junto. Nos últimos anos, o que a gente tem visto muito em vários países, inclusive no Brasil, é um fenômeno que acontecia muito nos Estados Unidos: a localização de algumas obras e textos. Ou seja, pegam um roteiro que fez sucesso em outro país e fazem uma versão nacional, colocando atores daquele país e fazendo algumas adaptações. O cinema brasileiro tá cheio desses remakes, e na última década a gente pode citar vários deles. Uma Mulher Sem Filtro é um deles. O que temos aqui é a adaptação de um filme chileno de 2016, que ganhou diversas versões na América Latina e também na Espanha e na Itália. E agora, quase uma década depois do original, chegou a vez do Brasil contar a história dessa mulher que fica sem filtro depois de uma consulta a um guia espiritual. Eu normalmente não sou muito fã dessa ideia, principalmente porque as adaptações feitas no texto geralmente são muito mínimas. Tirando o fato de colocar atores rostos conhecidos, pouca coisa muda. E considerando que o original foi uma produção da Netflix e teve no catálogo do streaming por muito tempo, sei lá, na minha cabeça não fazia sentido fazer tantas versões desse aqui. Porém, eu vou ter que dar o braço a torcer para a versão brasileira. Eu nunca tinha assistido o original, então eu corri atrás de assistir o chileno e eu dei uma olhadinha nas outras versões feitas em outros países da América Latina, como Argentina, Peru, Panamá e México. E todas as versões latinas seguem muito fielmente ao original, com poucas mudanças. A versão brasileira, entretanto, faz umas pequenas alterações que mudam completamente o sentido do filme. A versão brasileira dessa história, que aqui foi adaptada pela autora Tati Bernardi, entende um ponto fundamental do filme chileno que talvez tenha passado despercebido nas outras adaptações mais fiéis. O original, ele pega um problema de várias mulheres e transforma no problema de uma mulher só. A gente acompanha aquela protagonista numa saga egoísta, quase solitária. E o humor, na verdade, é situacional. Tá ali nas situações que a protagonista vive. A versão brasileira entende que o problema de uma mulher é um problema de todas as mulheres. E transforma essa história, que era bastante individual, num filme coletivo sobre sororidade e empatia. O que faz com que essa história ganhe uma carga feminista e tenha muito mais relevância na discussão social, pelo menos ao meu ver. E quando eu digo que ela fez pequenas adaptações, são pequenas adaptações mesmo. Sei lá, ela cortou um pouquinho o arco do personagem do enteado da protagonista e mudou o gênero de alguns personagens. Também tem uma certa correção social, né? Porque o original tem uma pitada de machismo, misoginia e xenofobia que passaram ali em 2016, mas não passariam hoje. E essas pequenas adaptações levam a Uma Mulher Sem Filtro ser, na minha opinião, não tem nenhum patriotismo aqui, a melhor adaptação desse texto. Primeiro, porque se distancia o suficiente do original para se justificar a contar essa história novamente. Ao mesmo tempo, é perto do original suficiente para te lembrar dele e fazer você querer assistir e comparar as duas versões. E eu acho, pelo menos na minha opinião, que esse filme traz mais significado para a jornada da nossa protagonista. Sem contar que o elenco aqui é recheado de estrelas brasileiras. O filme é protagonizado pelo casal da vida real, Fabíola Nascimento e Emílio Dantas, que exalam química em cena. E além disso, a gente tem Samuel de Assis, Luiz de Tuani, Camila Queiroz, Caíto Mainier, Polly Marinho, Patrícia Ramos e Júlia Rabelo. Talvez uma questão para se considerar em Uma Mulher Sem Filtro é que essas alterações que foram feitas aqui tornam esse filme um pouco mais nichado. O texto original
por conta desse caminho que ele fazia, eu acho que ele era um filme mais geralzão, era um filme que agradava mais massas, agradava mais públicos maiores. Essa versão aqui, eu creio que vai atrair mais mulheres a partir ali dos 30, 35 anos. Não que outros públicos não possam ver, mas eu acho que elas acabam sendo público-alvo desse texto aqui. Não é o tipo de filme para ir assistir de casal, porque provavelmente o seu namorado vai ficar desconfortável, porque homens realmente têm que ficar desconfortáveis com esse texto. Eu acho que é o mínimo de se esperar. Esse é o tipo de filme para você ir acompanhado da sua melhor amiga, da sua mãe, da sua irmã. É um filme para juntar mulheres, porque ele é sobre elas. Terminar esse vídeo falando de uma coisa que eu amei, que é uma pequena adaptação, é algo que existia no original chileno. Em determinado momento, um personagem faz um prato na cozinha, em que a adaptação da Tati Bernardi tornou uma referência a um outro clássico do cinema brasileiro, Estômago, também estrelado pela Fabíola Nascimento. Achei genial, hein? Eu entendi essa referência. Mas enfim, vale seu ingresso. E se você tá vendo esse vídeo na semana que ele foi lançado, aproveita que a Semana do Cinema tá on. Em diversas redes de cinema por todo o Brasil, você tem ingressos a partir de R$10. Algumas têm até promoção no combo da pipoca, então não vai perder. Corre para os cinemas e assista, recomende, fomente o cinema nacional. Para Uma Mulher Sem Filtro, eu dou 4 estrelas. Em algum lugar nesse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba, e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente vai bater um papo sobre cinema. Você pode me contar o que você faria se você não tivesse filtro por um dia. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Agora eu deixo uma pergunta para você. Se você tivesse que exportar uma história do cinema brasileiro para o resto do mundo, qual delas seria? Até o próximo filme.